Está no ar o Notícias Diárias com informações sobre tudo o que acontece na comunidade nos Estados Unidos. Oferecida pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros. Boa noite. Quem precisou de ir ao consulado na última terça-feira se deparou com as portas fechadas. Pela primeira vez na história do Itamaraty, os servidores resolveram paralisar e ir às ruas em protesto. Oficiais e assistentes da chancelaria paralisaram suas atividades na terça-feira, dia 10, por 24 horas. Quem precisou de ir ao consulado na última terça-feira se deparou com as portas fechadas. Pela primeira vez na história do Itamaraty, os servidores resolveram paralisar e ir às ruas em protesto. Oficiais e assistentes da chancelaria paralisaram suas atividades na terça-feira, dia 10, por 24 horas e realizaram pela manhã uma manifestação na esplanada dos ministérios em Brasília, reivindicando equiparação dos salários com os diplomatas do Ministério das Relações Exteriores, o MRE. Na primeira greve da história do Itamaraty, eles paralisaram as atividades em pelo menos 80 postos de atendimento no exterior, prejudicando os serviços de emissão de passaportes, concessão de vistos, atendimento a brasileiros no exterior, entre outras ações. Entre as principais cidades onde os postos de atendimento foram fechados estão Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos, Tóquio, no Japão, Madrid, Espanha, Berlim, na Alemanha, Roma, na Itália, e a cidade do México, no México. Apesar da manifestação, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão informou que não iria receber os grevistas, pois já havia negociado a questão do aumento salarial diretamente com o Itamaraty. A Associação Nacional dos Oficiais de Chancelaria do Serviço Exterior Brasileiro reivindica a equiparação salarial com diplomatas. São 838 oficiais com curso superior e 624 assistentes de nível médio. Metade deles está em embaixadas, consulados e postos no exterior. De acordo com Vanderbroek e Toneto, o Itamaraty sinalizou a possibilidade de os servidores serem incluídos no diálogo com o Ministério do Planejamento. Na próxima semana, deve ser realizada uma nova assembleia para decidir os rumos do movimento. Todos que trabalham em situação de risco estão sujeitos a sofrerem acidentes. Aqui nos Estados Unidos, os mais registrados é na construção civil. E um estudo recentemente deu conta que os hispanos são os principais vítimas de acidentes fatais no trabalho. Pelo menos 11 mil hispanos morreram em decorrência de acidentes de trabalho entre os anos de 1992 e 2006 nos Estados Unidos. Os pesquisadores atribuem ao fato de que essa classe de latinos, os hispanos, são os que fazem uma carga horária muito pesada, além de terem o maior índice de analfabetização, não terem treinamento suficiente e a falta da segunda língua. Os dados foram obtidos a partir de registros policiais, relatórios e informes de compensação trabalhista. Uma análise das mortes mais recentes, de 2002 a 2006, mostrou que 2 de cada 3 trabalhadores hispanos que morreu no trabalho eram estrangeiros. A Califórnia lidera o ranking dos acidentes fatais no período, com 773 mortes, seguida do Texas, com 687, e da Flórida, com 417. De acordo com o Pew Hispanic Center, uma organização de pesquisa com sede em Washington, os hispanos representam 14% da população em idade de trabalho no país. Há muito tempo não se vê mais falar em prisões de brasileiros nas fronteiras dos Estados Unidos. Mas no último mês, a polícia prendeu 13 imigrantes brasileiros que tentavam entrar ilegalmente no país. Eles foram presos no dia 23 de maio na chamada Treasure Coaster, na Flórida, a bordo de um barco de 27 pés. O grupo foi interceptado pela polícia da fronteira quando se aproximava do litoral de Stewart. A ação policial aconteceu devido a uma denúncia recebida pelos policiais federais. Outros 2 homens, o brasileiro Luiz Roberto Jardim e o coreano Yuen Chang, também estão detidos sob acusação de operar o esquema de tráfico humano. As autoridades suspeitam que haja participação de outros integrantes na quadrilha e mantêm o caso sob investigação. De acordo com um dos brasileiros presos, o grupo viajou de São Paulo para Cuba e de lá seguiu para as Bahamas, onde a embarcação os esperava.
Cheng, o capitão do barco, recebeu $1.000 de cada passageiro para a travessia até a Flórida. No mesmo final de semana, outros 30 imigrantes de diferentes nacionalidades foram presos tentando entrar ilegalmente no litoral de Miami. Os 3 imigrantes brasileiros estão presos e serão deportados em breve. Os outros 2 acusados responderão a processos mais graves por tráfico de pessoas. Chega ao fim mais um Notícias Diárias, mas amanhã estaremos de volta reportando os fatos que marcaram a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, com notícias fornecidas, é claro, pelo Jornal National, o Jornal dos Brasileiros.